Tá tudo ok, né, Rodrigo? Parecendo, né? Então, pessoal, vamos dar início então à aula de hoje, né? Nós vamos falar sobre microgravidade. Aqui é uma imagem de treinamento de astronauta simulando lá nos Estados Unidos a microgravidade, né? É, a gente não tem nenhum aparelho que faz criar a microgravidade, a gente simula a antigravidade, tá? Depois eu explico como que se pode fazer essa simulação, tá? Ah, então, o que eu quero passar com essa imagem aqui, né? A Terra, ela se encontra na Via Láctea, que é esse conjunto de estrelas em forma de espiral, e o Sol e a Terra se encontram naquela posição da Via Láctea, tá? E no século XVI, XVII, aí, Isaac Newton explicou algumas questões relativas à gravidade. E o Einstein comprovou algumas coisas, eu não vou entrar em detalhes porque é matéria de terceiro ano médio, sobre o que causa a gravidade, os seus efeitos e tudo mais, né? Questão da física relativista e tudo mais. Isso não vai entrar pra gente, a gente vai mexer com física clássica, de primeiro ano médio mesmo, nono ano e primeiro ano, tá? Mas a gravidade, como que se forma a gravidade? Nos livros não falam. Eles falam que existe a gravidade, que é uma aceleração, né, que puxa o objeto para onde? Para o chão, né? Então a gravidade é causada pela deformação do espaço. Então tudo que tem massa vai deformar o espaço à sua volta. E aí você tem a criação da gravidade, tá? Então, por exemplo, pode falar. Você já vai passar o slide? Sim, aí Só lembrando, né, que esse nome de fisiologia aeroespacial é justamente porque ele vem estudar o ser humano ali no espaço, como é que o organismo ele acaba sendo afetado, né, no espaço. Então, justamente é um estudo que vai compreender os riscos inerentes à atividade aérea e assim vai aumentar a segurança dos voos, né, tomando cuidado com todos aqueles que estão no espaço. isso. Então, o que o professor Ivan são os efeitos, né, que nós vamos demonstrar sobre os seres vivos. Quando a gravidade tem ou aumento ou uma diminuição, né, dependendo do fenômeno que você está estudando, né? Então aqui, pessoal, a gente tem a questão da distância do Sol até a Terra, é um fator que influencia a gravidade, né? Um ano na Terra é 365 dias, a gente tem aproximadamente 24 horas um dia, não é exato, tá? Tem alguns minutos a menos do que isso, tá? E a densidade da Terra, né? Então, o que influencia na questão da gravidade é a massa do corpo, né? E alguns fatores em relação à sua posição relativa a uma estrela e tudo mais, tá? A nossa principal fonte da atmosfera é formada por água, né? Radiação de meteoritos que você tem, a fonte de oxigênio e o controle da temperatura. E essas são as características da nossa atmosfera. O que ela serve então? Fonte de água, igual eu falei para vocês, porque a água pode mudar seu estado dependendo da pressão. Nós vamos ver uma experiência que vocês vão fazer em casa, uma experiência bem simples, vocês vão ver uma coisa absurda acontecer na mão de vocês, tá? Em relação à água. É uma fonte de oxigênio, então a nossa atmosfera ela retém o oxigênio que a gente precisa, mas a maior parte de gás que a gente tem na atmosfera é nitrogênio, e ela tem um efeito estufa. O efeito estufa tem uma característica que o pessoal fala de uma coisa ruim no dia a dia, mas na verdade, sem o efeito estufa, não existiria vida aqui, porque ele mantém a temperatura da Terra alta, né? Se não tivesse o efeito estufa, por exemplo, Marte não tem efeito estufa, a temperatura chega a 50, 80 negativo. Né? Então, o efeito estufa é benéfico para a gente, mas não em excesso. Né? Quer comentar alguma coisa, Ivan, dessa parte? Tá. Aí, pessoal, você tem aqui, tá em inglês, né? Mas os termos são parecidos que a gente usa, né? Em português, você tem a Terra, até 1,8 km você tem a troposfera, né? A estratosfera, né? A mesosfera e a ionosfera. Né? Então, a gente tem aí as camadas referente à nossa atmosfera. Tudo bem? Então, qual é a situação que a gente vai perceber até na troposfera? Quanto mais alto, já diminui o índice de oxigênio. Quem gosta de esporte, por exemplo, você vai jogar um time vai jogar na Bolívia, 3.500 metros. Você percebe que tem alguns efeitos já fisiológicos no jogador. O jogador começa a passar mal porque falta oxigênio, né? E o Ivan daqui a pouco vai falar como que é a questão do oxigênio na corrente sanguínea, né? E além disso, tem a situação da atmosfera ficar mais rarefeita. O que é rarefeita? Ela não tem uma densidade maior do que a gente tem no nível do mar.
Então o cara chuta a bola, por exemplo, do meio de campo, ele consegue alcançar até o outro gol. Então já muda algumas coisas em relação à força e à questão fisiológica de uma pessoa a 3.500 metros já, quando você vai ter uma altitude aí relativa ao nível do mar, né? Essa parte aqui são alguns intervalos que a gente não vai entrar em detalhes em relação à zona fisiológica, né? Ao nível do mar até a deficiente. Vamos lembrar só o seguinte, até uma certa altura você consegue respirar sem nenhum aparelho. Depois você vai precisar de algum artifício para ter a respiração correta. É isso que quer dizer essas duas zonas, tá? Aí vamos aqui na questão da gravidade. A Terra, quando você faz exercício de física aí, geralmente o professor coloca 10 metros por segundo ao quadrado, né? Mas na verdade a Terra tem uma gravidade de aproximadamente 9,8. A força G é 50% e 16 milhas da Terra. A 16 mil milhas de altitude, quando ele fala, tá? Toma cuidado, porque a gente praticamente não chega a gravidade zero, a gente chega a microgravidade, tá? Porque qualquer objeto distante da Terra ou do Sol vai ter a gravidade atuando sobre ele, porque ele está numa zona que existe corpos com massa, tá? Então a gente chega próximo de zero, tá? A velocidade orbital, quando ele fala aqui, ó, aqui a questão da espaçonave que eu vou comentar, da velocidade de escape, depois eu falo. A velocidade orbital da Terra é de 27 mil km por hora, ou seja, a velocidade que ela gira aí para você dar um giro em torno da Terra. A velocidade de escape, para escapar da Terra, da superfície, o objeto tem que atingir uma velocidade de 40 mil km por hora. Então quando você vê um foguete, se ele não atingir essa velocidade, ele não escapa da gravidade da Terra. É uma velocidade que ele tem que alcançar. Qualquer foguete que você lança para o espaço, você tem que atingir essa velocidade para conseguir escapar da superfície da Terra, tá? Aqui são algumas fórmulas que vocês vão aprender no primeiro ano médio, tá? Alguns do segundo e terceiro colegial viram no primeiro ano também. A lei da gravitação de Newton, que é a primeira, né? Que é essa aqui. Ela explica a interação de dois corpos. Aqui é para medir a gravidade na superfície da Terra, tá? Ou de um outro planeta. Também dá certo para você fazer esse cálculo. Aqui é a velocidade de escape, para você conseguir escapar em relação a um planeta que você quer decolar uma nave, né? Essa de baixo aqui, ela é uma fórmula para você colocar objetos em órbita. O Isaac Newton já tinha ideia de uma possibilidade de você colocar um objeto em torno da Terra, né? Então, esse aqui é um período do tempo aqui que envolve a questão da velocidade e o raio em relação à distância até o centro da Terra para você colocar um objeto em volta da Terra numa órbita circular, tá? Em formato de círculo. Esse aqui é o primeiro homem que foi para o espaço, tá? Não foi o primeiro ser vivo, porque antes eles lançavam animais, né? A cachorra Laika foi uma cachorra famosa da ex-União Soviética e foi lançada para o espaço. Macacos eles lançavam, ratos, né? E aí eles faziam um teste para ver o que acontecia com o ser vivo. E o primeiro cara foi lançado ao espaço foi esse piloto de teste russo, né, Yuri Gagarin. E ele, em 1961, ele conseguiu alcançar a altitude de 302 km, fez uma volta em torno da Terra em 108 minutos, velocidade de 18 mil milhas por hora. Tá? A velocidade que a nave dele chegou. E aí você já percebe, a roupa dele tem algumas preocupações com algumas válvulas, né? Eles já tinham a ideia de proteção em relação à pressão, que é um outro fator que influencia no sistema biológico de uma pessoa que vai para o espaço. Ivan, você quer comentar esse slide então pra gente sobre os efeitos da microgravidade? Então, quando a gravidade é próxima de zero, pessoal, abaixa a gravidade, o que pode acontecer com a pessoa? Ivan? Ah, tá. Só comentando, né? Voltando um pouquinho para a aula que tinha puxado nas questões de fisiologia, onde é muito alto ali na região, conforme vai aumentando a altitude, pode ocorrer a hipóxia, justamente hipóxia é um fenômeno justamente pela falta de oxigênio. Né? Ali, quando o nosso organismo ele tem padrão. Ele funciona normalmente, tem oxigenação fisiologicamente, ele é correto. Conforme vai diminuindo o oxigênio, o nosso pulmão, ele
chega uma hora que a hipóxia pode ocorrer. Por isso que é preciso colocar aquela máscara de oxigenação que a gente vê normalmente em aviões, já em altas altitudes, para não ocorrer também uma aterosclerosia, que justamente a parestesia é o pulmão, ele se comprime, ele se fecha e você não consegue respirar, tá? Então, para isso tem que ter uma ventilação mecânica. Isso também é um efeito já da gravidade, da falta de oxigênio. E lá nós temos que anorexia, né? Que vai justamente mexer nessa parte da oxigenação, vai ter os vômitos, né? Náusea. Você vai ficar totalmente, ou seja, a sua parte neurológica, ela vai ser toda, vai ficar disfuncional, vai ter o aumento da diurese, ou seja, você vai ter aquela sensação de tentar eliminar um pouquinho mais, você vai ter alterações musculares, né? Tudo isso é efeito da falta de gravidade. Cálculo renal, né? Aquelas pedras ruins. Então há muitas mudanças fisiológicas a partir dessa diferença, porque quando nós estamos aqui numa gravidade normal, aqui na superfície, o nosso organismo ele é regulado de uma forma. A partir do momento que vai perder a gravidade, o organismo é como ele perde todo o sentido do funcionamento e ele vai totalmente desregulando e ocorrendo todos esses problemas, tá? Por isso que o astronauta ele tem que fazer vários exames antes, ver a condição de saúde dele, tem que ser perfeita, porque senão ele pode ter um problema mais sério, né? E nesse caso a gente não pode, né? Aliás, não pode ocorrer, o astronauta tem que estar em perfeita saúde. Eu vou mostrar para eles, Vivo. Tem como você simular alta gravidade e baixa gravidade, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui agora um simulador de alta gravidade, né? Então, um piloto militar, piloto de caça, eu ia levar vocês esse ano no ITA, em São José dos Campos, né? E lá tem a roupa do piloto, você vai perceber que tem umas bolsas de ar na perna dele, né? E o caça, ele chega a velocidades altíssimas, né? Então, por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês o teste quando a gravidade é alta. Porque quando o astronauta vai para o espaço, quando ele sobe com o foguete, a gravidade aumenta muito, a força G. Então, existe até um protocolo que ele não pode nem abrir a boca, porque ele não tem força para abrir a boca. De tão forte que é a gravidade. Esse teste é feito com o piloto de caça, que vocês estão vendo. Vocês estão vendo aqui em cima, é a gravidade, 1,5 gravidade, 1,5. E aí já tem um efeito, você está vendo que a cara dele já não está boa. E eles vão aumentando para saber o limite do piloto. Se ele aguentar a força G, ele pode ser um piloto de caça. Senão ele tem que fazer um outro treinamento até conseguir superar um valor estabelecido. Tá? Então eu vou colocar aqui, ó, esse é o efeito. Está aumentando a gravidade. Você já sente 1,5 vezes mais peso do seu corpo, tá? O astronauta tem que suportar 4G, tá? Aí o cara vai conversando com ele para ver se está tudo bem, né? E aí eles vão aumentar agora o valor da gravidade, tá? Como que ele simula a gravidade? Ele entra numa centrífuga, fica girando muito rápido, cada vez mais rápido. E aí eles estão aumentando agora, 3G, 5G, e aí você já tem o limite dele que ele aguenta. E ele desmaia. O piloto geralmente, se acontecer isso no ar, ele fica em torno de 10 segundos inconsciente. Então, o avião pode chegar a 3.000 km por hora, então é perigoso, por isso ele tem que fazer esse teste. Aí ele fica impressionado com o que aconteceu com ele, né? Ele perde o sentido. Isso provavelmente é pela falta de oxigênio no cérebro, daquele
aquele apagão? Sim, o piloto de caça ele usa nas pernas dele uma roupa que infla quando ele faz uma manobra com o avião. Ele bate a barreira do som a 1.200 km por hora, então quando ele vai fazer um looping, uma curva muito fechada, ela incha essa roupa para não deixar o sangue descer pro corpo. Falta no cérebro e aí ele perde a consciência, tá? Alguém tem alguma pergunta, Rodrigo, no chat? Alguém quer fazer alguma pergunta? Isso, o Rodrigo no chat ele repassa a pergunta pra gente, tá? Pessoal, aqui são as primeiras missões dos Estados Unidos do projeto Gemini, tá? Eram cápsulas pressurizadas para não perder a pressão interna. E aqui são os primeiros astronautas, as roupas especiais, né? E aí começou a fazer o teste e ver os efeitos da microgravidade no corpo deles. A maioria era piloto de avião, para suportar os efeitos da microgravidade, tá? Aqui tem até uma foto interessante. Esse cara aqui foi um dos astronautas da Apollo 1, que foi o projeto que levou para a Lua, só que foi a Apollo 11 que pousou. Infelizmente ele morreu queimado dentro do cockpit da nave junto com mais 2 astronautas, né? Sim, deixa eu colocar aqui, mudar a tela, peraí que eu mostro aqui. Eu só coloquei uma tela aqui, eu volto aqui, peraí. Aí quando aparecer, acho que vai aparecer já aí, você me avisa, tá? Deixa eu mostrar de novo a tela. Eu vou mostrar a tela de novo aqui, peraí. Pronto, acho que já vai aparecer aí. Tá um pouquinho lenta a internet, né? Pronto, acho que tá indo, né? Pronto, apareceu, né? Voltando aqui. Esse aqui, pessoal, é foto do projeto Gemini, projeto americano, né? Os russos foram os primeiros aí para o espaço e eles lançaram esse projeto. As cápsulas eram pequenas e pressurizadas para não perder a pressão interna, para o astronauta ter o quê? Os sinais vitais mantidos, tá? Esse cara que está no meio na foto, que fez parte da Apollo 1, que ele morreu no projeto da Apollo 1 quando explodiu o cockpit com oxigênio dentro, com mais 2 astronautas. Ele era provavelmente o cara que ia pisar na Lua primeiro. Ele era cotado. Aí o Neil Armstrong entrou no lugar dele para pisar na Lua, tá? E aqui, pessoal, você já percebe que tem um cara fora da nave. É uma coisa comum. E na década de 60 eles já faziam testes com essas roupas especiais para manter a pressão, para fazer a caminhada espacial, que o pessoal chama na indústria aeroespacial, né? Só um detalhe, né? Essas roupas, hoje, uma roupa dessa custa em torno de 30 milhões de dólares, tá? Uma roupa dessa. Então é um custo altíssimo, porque o desenvolvimento dela é como se fosse uma mini nave aí, né? Com vários suportes vitais aí para o astronauta, para ele manter uma eficiência no seu trabalho no espaço, tá? Então o Gemini foi o primeiro projeto americano que eles começaram a fazer vários testes, a questão da radiação também, que lá no espaço tem muito, né? Para conseguir fazer os projetos sendo desenvolvidos pela NASA para até chegar na Lua, para vencer a corrida espacial contra os russos. Ô Ivan, quer falar sobre essa parte aqui? Pode falar. Pode falar, então. Então, a gente vai falar sobre esse funcionamento cardiovascular, que é justamente a redução do volume de sangue e diurese. Então, conforme foram fazendo exames, foram observados que ocorreram perdas de células vermelhas, né, que são as hemácias. Quando eles retornam, eles fazem exame de sangue, fazem tudo, e perceberam que faziam justamente essa perda de célula. E normalmente ocorria e acabavam acontecendo de anemia. E a intolerância prostática pós-voo é justamente porque a mudança do equilíbrio. Devido a essa mudança totalmente, esse achado é justamente o que? Quando eles retornavam. Então eles fizeram os exames e percebiam, é a mesma coisa que você está no fuso horário, né? Você está num lugar que é à noite e depois num país que é, vamos supor, você está lá no Japão de dia e aqui à noite. Quando você muda, o seu organismo ele sente todos os reflexos dessa mudança. E foi a mesma coisa que aconteceu.
nós temos aqui, na região do cérebro aqui, os órgãos vestibulares, que são eles que comandam todo o nosso equilíbrio, tá? Então, o que acontece? A pessoa chegava aqui, ela nem conseguia suportar o próprio peso da cabeça. Ela ficava totalmente bamba, desequilibrada, tinha falta de coordenação, diminuição da força muscular, e ainda por cima, eles tinham perigo de pegar uma osteoporose, que é justamente o que? Pela falta dos minerais, né, cálcio, fósforo, que nós temos na parte óssea, tá? E tudo isso pode acarretar sérios problemas. Por isso, eles têm esse estudo sobre os efeitos fisiológicos da microgravidade. Aqui é a missão Apollo que foi para a Lua, tá? Foi uma missão longa, 4 dias para ir, 4 dias para voltar, ficaram alguns dias na Lua e alguns efeitos foram coletados, né? E o que o professor Ivan citou, né? Foram esses aí, outros ainda, né? E eles perceberam que para uma missão longa, né? Deveria existir algum procedimento diferente, né? Aqui... Isso, aqui são os distúrbios que o professor Ivan comentou, são todos aqui, ó, arritmia cardíaca, por quê? Ele não tem que erguer nada no espaço, pessoal. Você tem gravidade zero, não tem peso. Isso aqui, por exemplo, é uma sonda, é um laboratório espacial dos Estados Unidos de 1973 até 74, Skylab, tá? É um projeto americano que já existiu, não existe mais essa nave, ela caiu no Pacífico, né? E era um laboratório que os astronautas ficavam fazendo experimentos aí dentro, dias e dias, né? E aqui, ó, é fotos da Apollo quando acoplou com a Soyuz, que é uma nave russa. Você percebe que quando esses objetos vão para o espaço, por exemplo, eu vou mostrar aqui a Estação Internacional, a ISS, isso aqui tem um tamanho de campo de futebol, né? Lá dentro, eu vou mostrar para vocês, o astronauta, ele não tem a gravidade atuando no seu corpo, então ele flutua dentro da nave, né? Dá para você ver ao vivo a ISS. Depois eu vejo se eu posto para vocês no Classroom, quem quiser ver ao vivo, lá dentro da nave e por fora da nave. Eles têm câmeras, né, ao vivo. Foi um consórcio de alguns países, o Brasil fazia parte, mas foi retirado porque não fez as peças da ISS, tá? Então o Brasil participou com um astronauta que foi o Marcos Pontes, que hoje é ministro, e é uma maior construção da história da humanidade aí em relação à engenharia, tá? O tamanho de campo de futebol que fica orbitando a 20 mil km por hora, a velocidade dela em volta da Terra. Dá para observar até a olho nu, tá? Depois vocês podem procurar em sites que eles te dão a posição correta quando vai passar em cima de vocês. Aqui são os projetos americanos, né? A questão de oxigênio, para regular a questão de oxigênio e nitrogênio, a pressão interna da nave. O Space Shuttle, que é o ônibus espacial, a Skylab, que é o laboratório orbital, e o Mercury, e a Gemini e a Apollo, que são as primeiras naves americanas, tá? Aí tem uma coisa interessante, né? Vocês estão vendo vapor d'água, né? Então, hoje a gente tem aqui são projetos militares da década de 30, que eles pensavam controle térmico e de pressão já. São projetos que eles tinham já, desenhos da década de 30. E essa roupa ela tem que aguentar ter uma pressão diferente de fora. Aqui é um astronauta vestindo essa roupa. Esse é o procedimento que eles fazem. Eles colocam em cima de um suporte, né? Vão vestir na roupa e no espaço isso mantém o quê? A pressão interna diferente da externa. Aqui você vê a questão da radiação, que é uma interferência perigosa também, tá? Não pode ficar muito tempo exposto. Você tem raios cósmicos aí que atingem o astronauta, aí está problema de catarata, né, outros problemas até de câncer, né, um grande grau de exposição, né, a esses raios, tá? Aqui é a vida deles no espaço, né? Você pode ver que o cara tá ele coloca uma fruta parada no ar, ela não vai mexer aqui, ela vai ficar parada, porque não tem gravidade para puxar para baixo. A água ele tem que beber pro canudinho, porque ela não cai no chão, ela fica flutuando dentro da nave, tá? E aqui, como eles dormem assim, entre aspas, de pé, né? Porque não tem gravidade, então você não sente nenhum incômodo, né? Eles dormem em saco de dormir porque fica flutuando o corpo, tá? Eles fazem... Ah, tá. Então vamos parar aqui, é o banheiro, né? A sucção dos dejetos. E depois
eu vou colocar o arquivo para vocês, tem a explicação da questão da questão óssea, né? Que eu falei, a perda de... Pode falar. É justamente isso que eu ia falar, né? Essa atrofia muscular é justamente pela falta, né, de gravidade, você não consegue fazer um exercício adequado, uma movimentação ali, você fica flutuando o tempo todo e o seu sistema muscular acaba atrofiando e perdendo parte dos minerais nossos. E para terminar aí, né? Você vê um astronauta erguendo uma pessoa com um dedo. É isso mesmo, você pode fazer... Erguer uma pessoa com um dedo, um carro com um dedo que não tem gravidade, não tem peso, tá? Você pode pôr um barco, você consegue erguer com um dedo, tá? Então tá aí, pessoal. Aí a gente ia fazer esse experimento no presencial, que era simular a antigravidade com corda. É bem simples aqui. E é um projeto que o pessoal fez para você ver como seria a antigravidade, né? E colocar uma realidade virtual no espaço. A gente ia fazer isso. Fica para uma próxima, né, Rodrigo, Tabata e o Ivan. Por ano que vem, de repente, a gente pode fazer isso para simular a antigravidade, né? E aí são os efeitos que a gente ia comentar. Fica para uma próxima. É assim que ele simula a antigravidade. Decola com o avião, dá um rasante e ele tem durante 20 segundos a antigravidade gerada, tá? Pessoal, é só isso. Atividade vocês vão fazer lá. Pode tirar dúvida, qualquer coisa. Da minha parte é só. Quer alguma coisa? Falar alguma coisa?